Hoje nós vamos falar sobre as características de um bom gestor de pousadas, de um bom empreendedor, que são características que nós não somos obrigados a tê-las, né? Porém, faz com que a gente saia na frente. Por isso é tão importante a gente desenvolver, né, essas habilidades, essas nossas características aí empreendedoras. Elas vão fazer com que a gente saia na frente aí dos nossos concorrentes, das pousadas com as quais a gente está concorrendo e até no mercado mesmo. A gente vai se posicionar, olá, tudo bem? A gente vai se posicionar de uma forma mais assertiva, quando a gente trabalha essas nossas características empreendedoras, né? Características de um bom gestor de pousada. Porque o que acontece, gente? Muitas vezes nós não somos obrigados, né? Nós não temos todas essas características, não tem problema nenhum, né? Tudo bem, Sabrina? Não tem problema nenhum que a gente não tenha todas essas habilidades, até porque essas características de um bom gestor, elas são habilidades, e como todas as habilidades, elas podem e devem ser desenvolvidas, né? Então, a gente aí que está aí no meio aí de pousada e tudo, a gente tem que trabalhar essas características para que a gente tenha mais segurança, mais autoconfiança. Inclusive, a autoconfiança é uma das características, né? Então, para ser um bom gestor de pousadas, não pode ser somente para que você tenha uma pousada de sucesso, né? O objetivo final é óbvio, a gente quer lucro, quer ganhar mais e tudo. Porém, é necessário que a gente desenvolva, primeiramente, a gente, né, gente? A gente desenvolva as nossas características aí, empreendedoras, de bons gestores aí, de pousadas, né? Então, pousadeiro de sucesso, ele não basta apenas ter uma boa ideia e tirar do papel e aí criou a sua pousada, né? Administrar uma pousada, gente, pode ser trabalhoso e bem mais complexo, né? Do que muitos pensam. Acho que a internet aqui tá falhando aqui. Então, pode ser muito mais trabalhoso, às vezes, do que o pousadeiro pensa. Então, quando ele se depara com essa dificuldade, fala, nossa, é muito mais trabalhoso do que eu imaginava, o que acontece? A pessoa acaba ficando parada, acaba ficando estagnada, porque ela não contava com isso, né? Então, pode ser muito mais complexo do que se imagina, né? Apesar de não parecer, o sucesso de uma pousada, gente, ele depende exclusivamente do pousadeiro, depende exclusivamente do empreendedor que está por trás ali da operação, né, da organização de uma pousada. Então, por isso é tão importante que a gente trabalhe essas nossas habilidades empreendedoras, essas nossas características empreendedoras. Porque o empreendedorismo, gente, ele que move a economia, né? Ele é super importante para o desenvolvimento da nossa economia. Então, o nosso papel, apesar de sermos pequenos, muitos pensam, sou pequeno demais, né? Porque, como assim estou agregando? Claro que está agregando e muito na economia do país como um todo. Porque você está gerando renda, né? Está empregando pessoas, está treinando pessoas, está melhorando as pessoas para que você possa, mesmo que essa pessoa não fique com você, lá na frente, você está fazendo um bem maior, né? Que ela acaba indo para outra pousada e você está melhorando o mercado como um todo. Então, a cadeia do turismo, ela é muito grande, ela é muito extensa, né? Então, ela faz com que você ajude a economia, além de estar fazendo com que seu negócio prospere, né? Então, é um sinônimo aí de novas oportunidades, o ato de empreender, né? De gerar mais, como eu disse, mais renda, tanto para você, quanto para as pessoas que estão aí ao seu redor. Então, a primeira característica empreendedora, gente, é a iniciativa. É a habilidade de tomar a iniciativa, que muitos, às vezes, ficam no campo das ideias, né? Pensam, eu quero fazer, eu quero desenvolver, mas não consegue sair desse campo das ideias. E aí, o que acontece? Não coloca para funcionar. Então, essa é uma característica aí, importante, como todas as outras, né? Mas a iniciativa é a forma como você, né, você visualiza ali seu negócio e você quer melhorar, e aí você realmente põe a coisa para acontecer. Você vai buscar informação, conhecimento e vai fazer com que a sua ideia saia do papel, né? Que ela não fique só ali no papel. Então, não adianta você ter a ideia e não tirar do papel, não vai adiantar de nada. Você tem ideias maravilhosas aí da sua pousada, de fazer acontecer, porém, não sair do papel. Então, a iniciativa, ela é uma característica, assim, fundamental do pousadeiro, né? Para que ele saia do lugar
e para que ele siga a jornada dele aí, sempre buscando inovar, fazer, né, fazer acontecer de fato, fazer com que a sua pousada saia do campo das ideias, né, para quem está começando, que realmente você possa construir a sua pousada ou arrendar, passa pela iniciativa, né, gente? Porque não adianta só sonhar em ter. E para quem já tem, não adianta também você ficar aí no campo das ideias que você quer melhorar isso, melhorar aquilo e não fazer, né? Depois vem uma outra característica do pousadeiro, do empreendedor, né? Que é a autoconfiança. Como eu disse, a autoconfiança que faz com que a gente também consiga tomar as decisões corretas, né? A gente confiar na gente, né? Confiar na nossa intuição, porque eu sei que às vezes muitos começam sua pousada e continuam e têm uma pousada sozinho, né? Sem ter ninguém ali de suporte, ninguém para apoiar, ninguém para trocar, né? Para poder tirar opinião. E isso acaba gerando, sim, uma insegurança. E aí vem, né? A sua autoconfiança em você, no que você acredita, na informação que você buscou, no aprendizado aí no longo da sua jornada, para que você consiga, de fato, passar essa autoconfiança, não só, ela não vai servir só para você, né? Ela vai impactar toda a sua equipe, porque quando você percebe que o gestor, né, ele está ali, ele é autoconfiante nas decisões dele, no que ele propõe, a equipe abraça e vai junto, porque você consegue passar essa confiança, né? Vamos que vai dar certo, mesmo que algum colaborador, mas será que essa ideia vai dar certo, né? E aí vem o pousadeiro ali autoconfiante e fala assim, não, vamos sim, vai dar certo sim. Quer dizer, até que dê errado, a gente vai ter autoconfiança que vai dar certo, né, gente? Porque o que acontece? Se você fica na balança, você acaba não saindo do lugar, né? Então, assim, um pousadeiro, ele tem que estar sempre, ele tem que envolver toda uma equipe, por menor que a equipe seja, a equipe tem que ser envolvida, para que haja um trabalho aí, né, em equipe, ele é determinante para o sucesso de uma pousada. Quando a gente vai para uma outra pousada e viaja, e a gente percebe assim, nossa, essa pousada parece que não tem uma interação, parece que não está ninguém conectado com ninguém, né? Que você pede uma coisa na recepção, o outro não sabe onde está, e aí pergunta para o outro, sai para ver se vai para a cozinha buscar a informação na pessoa que está lá na cozinha. Então você percebe que nada está funcionando. Agora, quando você entra numa pousada, você vê ali a segurança nos funcionários, né? Essa autoconfiança em cada um dos seus colaboradores, é sinal que você é um bom gestor, que você consegue, né? Porque a confiança, ela é passada. A autoconfiança, quando você tem, você consegue deixar a sua equipe mais tranquila e mais autoconfiante também. Porque ela está segura para tomar atitude. Ela sabe que você não vai repreender, porque você deu essa autonomia. E a autoconfiança também perpassa por isso, né, gente? É a gente conseguir dar autonomia para que o nosso colaborador tome as atitudes que tem que ser tomadas, sem ficar te chamando, né? Porque, afinal de contas, gente, nenhum pousadeiro aí, nenhum gestor de pousada, não dá para confiar só em si próprio, ele tem que confiar na sua equipe, né? E passar essa confiança para que eles possam agir de forma com autonomia. Cada um tem autonomia para fazer o que é delegado a ele, né? A camareira tem autonomia de arrumar o quarto da forma como foi passado para ela. Isso tudo vai de encontro à postura de quem está à frente, de quem é o pousadeiro à frente disso tudo, né, gente? E depois vem uma outra característica que eu acho importante colocar, que é a coragem, né? O que a coragem, essa habilidade, ela quer dizer para a gente, né? É a coragem de correr riscos. Porque quando a gente está à frente aí de uma pousada, a gente tem que ter coragem para correr riscos, né, gente? Desde a hora que a gente decidiu montar ou arrendar uma pousada, está embutido que você estava correndo risco, mas o risco não pode ser sinônimo de perigo, não é correr perigo, né? É um risco calculado, no qual você sabe até que ponto aquilo ali vai te impactar positivamente, né? Então, essa diferença ela é determinante. Você vai correr um risco calculado e não um perigo. Lançar a mão de um empréstimo muito alto, por exemplo, né? Para investir, e às vezes você está num lugar que nem tem tanto turismo, então, e você não tinha nenhum capital, então, na verdade, você está correndo risco, né? Você está correndo perigo, e não o risco calculado.
Então, os pousadeiros inteligentes, gente, eles trabalham sempre para buscar informação antes de tomar decisões, para que ele não passe, né, não dê um passo além das pernas. E isso envolve muito essa questão da coragem de correr riscos, mas, como eu disse, o risco de forma ali calculada, né? Ele vai fazer com que você não corra perigo de se endividar e depois sua pousada quebrar, falir, porque você achou que estava correndo um risco calculado e que você tinha muita coragem, né? Só que aí essa coragem, ela acabou vindo, ela transformou em outra coisa, que não é isso que é coragem, né? Uma outra é a liderança, né? O empreendedor, o pousadeiro, ele tem que ser capaz de liderar, né? Ele tem que, para ele ter a pousada de sucesso, ele tem que ser um líder e exercer essa liderança aí no seu trabalho, na sua pousada. Então, tem muita relação com liderar desde os seus fornecedores, os seus hóspedes, seus colaboradores, os concorrentes. Tudo isso é uma forma de liderança, a forma como você conduz as coisas, né? E aí, em especial, claro, os colaboradores, a forma como você lidera a sua equipe, como a gente falou anteriormente, né? Que na autoconfiança, passar essa autoconfiança para eles, né? Mostrar que você é confiante em si próprio, e dessa forma eles vão se sentir seguro. Então, a liderança, você vê que ela vem tudo caminhando, né? E o que acontece, gente? Nós não nascemos tendo todas essas habilidades. Às vezes até tem pessoas que falam assim, eu sou um líder nato. Eu já nasci para liderar. Mas às vezes tem pontos que a pessoa agarra, né? Às vezes ela realmente é um bom líder, mas às vezes não é uma pessoa que sabe correr, tem coragem de correr os riscos calculados. Então a gente tem que sempre buscar desenvolver. A gente primeiro tem que ver quais são as habilidades que nós não somos tão bons assim e que nós precisamos desenvolver. Todos nós temos, né? Tanto na vida pessoal quanto na empresarial, é a mesma coisa. Então, é importante a gente avaliar qual delas a gente não está tão fortalecido, né, tão seguro, né, e desenvolvê-la. Então, depois vem, gente, a perseverança, né? A perseverança também está junto da gente aí no dia a dia. A gente tem que ser perseverança, tem que acreditar, né? Então, assim, acho que as dificuldades fazem parte da vida aí do pousadeiro. Então, na maioria dos casos, no início, a pousada aí, às vezes, começou sozinho, não tem muitos funcionários, então é necessário ter essa perseverança, né? Porque muitas às vezes desistem logo na primeira. A pessoa de primeira já fala assim, não era isso que eu queria, a pessoa arrendou e já logo não quer mais, porque nem tentou, nem insistiu, né? Não foi persistente ali, perseverante com isso, né? Então, ter perseverança para continuar o seu objetivo é fundamental. Ele vai te diferenciar aí no segmento aí de pousada, né? Porque a perseverança, gente, ela vem junto com o seu comprometimento com o que você se propôs, né? Então, assim, a realidade aí por trás de abrir uma pousada, para quem tem, sabe, né? É uma realidade, ela é estressante, né? Ela te gera estresse. Então, é preciso que você esteja aberto aí, principalmente até você formar uma boa equipe, você tá seguro, é você abrir mão. A gente vai abrir mão, sim, no início da pousada, de muitas coisas, como muitos aí sabem disso, né? E aí você tem que ser comprometido, determinado, perseverante. Então, isso você vai ganhar muito em relação aí aos seus concorrentes, porque tem muitos que não têm essa perseverança toda, né? A coisa tá errada e vai levando também desse jeito, às vezes vai levando, né? A pessoa fala, deixa assim mesmo. E aí entra a perseverança, né? Então, isso tudo faz com que você, ser perseverante, você vai estar sempre ali focado nas suas metas, nas coisas que você propôs, no seu propósito, né? Isso faz com que você não saia também do seu propósito, quando você ali você tem ali a sua determinação no que você acredita, e não vai desistir enquanto não conseguir, né? Então, isso daí, ser persistente, é uma característica, assim, de pousadeiros bem-sucedidos, né? Porque geralmente as pessoas que são perseverantes, gente, elas têm um grau muito alto de determinação. Então, elas não desistem enquanto elas não conseguem transpor aquele obstáculo, aquela barreira, né? Elas não se sentem intimidados com as dificuldades. Pelo contrário, as dificuldades movem elas e fazem com que elas
queiram mais, né? Não, vou transpor essa barreira. Aí vem outra, a pessoa está mais fortalecida, e aí fica mais fácil ainda. E quanto mais fortalecido, mais forte você vai ficando, mais fácil as coisas cotidianas vão sendo, né? Então, ela é muito importante. E outra coisa, gente, que é uma característica também, é ser eficiente, eficaz, né? É uma característica também muito importante aí, né? Porque muitas vezes, muitos dispõem de poucos recursos para começar a pousada. Então, ele tem que fazer com que ele tem nas mãos da forma melhor que ele conseguir, que ele puder, que tiver o alcance. Não é para também ninguém tentar fazer aquilo que não está ao alcance. Mas fazer de forma, né, eficiente aí, para que a coisa aconteça e ter aquela disposição de sempre estar dando o seu melhor. Então, a chance dos seus esforços serem reconhecidos quando você trabalha dessa forma são muito grandes, porque, com certeza, todos ao seu redor vão ver a forma como você oferece seu serviço aí na pousada, que não é simplesmente uma hospedagem, né, em que você dá o seu melhor, e as pessoas percebem isso. Então, isso tudo aí faz com que você saia sempre na frente. Por que é importante a gente pensar nessas características, gente? Porque às vezes a gente não para pensar, né? Quais são as características que um bom gestor de pousada precisa ter, né? A gente não pensa sobre isso, porque isso está muito ligado a gente, né? É melhorar as nossas características, afinal de contas, somos nós que somos os gestores. Então, a gente tem que estar bem ali, né? Tem que estar com essas habilidades fortalecidas, porque elas vão ser, né? Elas vão ser exigidas o tempo todo da gente. Então, e aí quando a gente sente que não está bem em alguma delas, isso enfraquece. Então, mas quando você reconhece, você coloca luz, né? Você coloca luz naquela que não é o seu forte, você começa automaticamente a dar um passo de cada vez e ir melhorando, né? Isso está muito ligado, gente, também ao autoconhecimento, né? Porque quando a gente tem um autoconhecimento da gente mesmo, isso faz com que a gente transponha as barreiras, né? E eu sempre falo, gente, tem esse senso de humor aí dentro da pousada, porque o que acontece? Situações variadas acontecem o tempo inteiro, então a gente tem que olhar de uma forma mais leve, né? A gente vê quais são os pontos que a gente precisa melhorar, mas de forma leve, sem a gente se crucificar, né? Ah, não, tá errado, não pode ser assim. Tem que ser realista, não pode se iludir, né? Então, esse senso de perspectiva, de otimismo e humor faz muita diferença na hora de você enfrentar as situações difíceis aí da sua pousada. E o que acontece com isso? A gente acaba sendo ali, né, quem está à frente, o líder. Então, isso vai ser passado. A forma como a gente encarou ali uma reclamação do hóspede, né, ou a proposta de melhoria do hóspede, vai fazer com que o nosso colaborador, ele está ali, nós somos o espelho deles. Então, a forma como a gente age, eles vão repetir. Então, eles vão agir também de forma leve diante daquilo e não vão se desesperar para resolver um problema. Que a gente sabe que acontece, né, gente? Nós somos humanos, né? E a gente presta serviço para o outro. A gente lida com pessoas o tempo inteiro. Então, a gente tem que ter um autoconhecimento até para a gente ter para a gente gerir as nossas emoções da melhor forma. Porque não adianta você ficar nervoso e vai discutir com o hóspede. Nunca, né? O hóspede, o cliente sempre tem razão, né? Então, quando você é uma pessoa que sabe aí, que se conhece, né? Que você tem controle das suas emoções, o que acontece? Quando você não encontra uma situação favorável, quando você está numa situação adversa, você consegue lidar ali da melhor forma e solucionar o problema. E isso vai passando para os seus colaboradores. Quando você não estiver lá, ele vai resolver da mesma forma que você, né? Está sempre aberto também para ouvir os feedbacks aí, né? Que nem sempre é fácil para a maioria ouvir os feedbacks tanto de colaborador quanto do próprio hóspede, porque a gente aprende com os erros, né? E lidar com o inesperado faz parte do nosso trabalho, né? A gente, por mais que a gente deixe tudo perfeito na pousada, tudo funcionando, tá tudo rodando, às vezes acontece algo inesperado. Sei lá, um hóspede adoece, e aí você tem que ser proativo ali para poder levar essa pessoa para um hospital, ou para tomar uma atitude, ou que seu funcionário vá lá e tome a atitude que tem que ter, né? São N coisas, o hóspede às vezes não gostou de alguma coisa do quarto, o quarto não foi bem limpo. Então, acontece, né, gente?
Às vezes está com uma funcionária nova, a pessoa não seguiu, então você tem que tranquilamente resolver o problema, né? E ouvir esse feedback com os ouvidos de um bom ouvinte, né, gente? Ouvir de fato e tentar ter uma aprendizagem rápida. Errei, na próxima eu corrijo. Óbvio, como eu disse, uma pessoa passou mal, diferente, né? Você vai tomar uma atitude, ser proativo. Mas o feedback que o quarto estava sujo, não estava tão limpo, você tem que, de fato, se o hóspede falou, é porque algo aconteceu. Então, não é falar, o hóspede é chato, né? Ele está no direito dele, ele está pagando. Então, a gente tem que ser um bom ouvinte lá e solucionar o problema, né? E sempre acreditar na gente mesmo, no nosso potencial, né? Que se a gente chegou até lá e que se a gente está nesse caminho, é porque a gente é capaz. A gente é capaz de acreditar aí no potencial de cada um de vocês e das suas ideias inovadoras também, dá asa para a sua imaginação e ver se é viável, sempre vendo se é viável ou não, né? Porque quando a gente acredita que a gente é capaz de realizar o que a gente tem, nossas metas, nossos objetivos e os nossos sonhos, então isso tudo gera, né? Faz com que a gente consiga, de fato, fazer acontecer. E aí engloba todas aquelas do início, né? A autoconfiança, a iniciativa, e você vai tirar o plano da gaveta e vai pôr o plano para funcionar, né? Então, e vai estar sempre aí. Quando você acredita em si, você tem uma motivação interna, né? Você é uma pessoa aí que motiva os outros, que contagia, que a pessoa percebe que você está feliz no que você está fazendo, né? E que você tem uma motivação ali orientada, claro, né? Tanto para a sua realização pessoal, que é importante, gente, a gente realizar o que a gente quer na vida pessoal também. Porque senão, dentro dos nossos negócios, a gente não vai estar bem também, né? Então, uma coisa está ligada à outra. Então, essa gestão aí das emoções, ela vai reger em muito, né, gente? E outra coisa que eu percebo, assim, muito, que acontece, que as pessoas não têm, que é uma característica importante para um pousadeiro, é a tolerância ao estresse. A gente está vivendo num mundo super estressante, a gente sabe disso, a gente vive na pressão, né, quase o tempo todo. Então, as atividades aí de uma pousada não são fáceis, não são simples, né? Até a gente conseguir pôr tudo aí rodando em ordem. Às vezes acontece coisas inesperadas, como eu disse, assim, coisas inesperadas. A gente é um funcionário que ficou doente, não foi trabalhar. Muitas coisas, né? Dentro de um universo aí, de uma pousada, que nós somos prestadores de serviços. E o que acontece? A pessoa, o hóspede, ele fica com a gente aí, no mínimo 24 horas, né? Pousada é um negócio que não fecha nunca. Então, a gente está sempre com a porta ali aberta para várias coisas. Então, vai acontecer coisas, né, inesperadas. Então, você ter essa tolerância ao estresse é muito importante, né? Que é normal a gente ficar estressado. Hoje a população aí está super estressada. Mas o que nos diferencia dos outros pousadeiros é a forma como a gente se comporta, diante do estresse. Porque, às vezes, um hóspede está super estressado, você vai agir de uma forma tão tranquila que você vai conseguir aliviar toda aquela tensão e resolver o problema. E o hóspede ainda vai sair feliz, né? Porque, como eu disse, né, acontecem coisas aí que a gente não espera. Às vezes, uma briga de casal, e aí incomoda os outros hóspedes. Aí, no outro dia, um monte de hóspede reclamando que não conseguiu dormir. Se você estressa junto, não vai resolver o problema, né? Então, assim, o pousadeiro de sucesso, ao meu ver, é aquele que tem a tolerância mesmo ao estresse, que sabe lidar aí com autoconfiança, que ele tem essa inteligência emocional para resolver o problema. Porque se ele não tiver, gente, quem vai ter no lugar dele? Se ele é o gestor, né? Se ele é o líder, quem que vai ter? Então, lidar com essas situações aí é essencial a todo instante. Então, é respirar, pensar antes de agir, né? Para não falar e não fazer coisas precipitadas, ter clarezas das decisões antes de tomar, né? Antes de você tomar a decisão adequada, você tem que ter clareza ali do que está acontecendo, né? Pode ser uma confusão entre colaboradores, muitas das coisas, né? E não ser tomado pelo sentimento de negatividade, porque às vezes a gente começa, ai meu Deus, né? Só da gente começar a pensar dessa forma negativa, já fica pesado demais resolver o problema. Então, é olhar, né, com clareza
e ver, olha, aquele problema é da minha pousada, não é meu, pessoal, né? Aconteceu algo que estava inerente, aconteceu alguma coisa inerente ao meu alcance, porque às vezes acontece, né, gente? Então, o seu estresse automaticamente, quando você pensa dessa forma, você consegue trabalhar mais seu estresse ali. Você fala assim, não, peraí, aconteceu, eu não tenho culpa, vou lá, vou conversar com o hóspede, espero que ele entenda, né, dependendo se for uma situação grave, como eu disse, uma briga de casal que atrapalhou os outros que não dormiram bem, talvez você dê um desconto. Tem situações que não tem jeito, né, gente? Dependendo da situação, a gente tem que dar até a diária de graça, dependendo do que aconteceu. Porque a gente sempre está lidando com isso, né? A gente está lidando com os desafios do dia a dia, tanto pessoais quanto dentro da empresa. Então, da forma como você consegue gerir isso tudo dentro de você, faz toda a diferença na sua empresa, porque se você pega um problema seu e já chega nervoso, descontando em colaborador e tudo, a coisa não vai fluir. Ninguém precisa saber, né, dos problemas pessoais nossos. Então, quando a gente entra dentro da pousada, nós somos o líder, o gestor. Então, a gente tem que trabalhar mesmo todas essas habilidades aí que eu falei, né, para que a gente tenha sucesso e que a gente consiga trabalhar, gente, de forma leve. Porque a pior coisa é quando a gente trabalha achando que está carregando um peso nas costas, né? E aí vai ficando cada vez mais pesado e vai ficando insustentável. Então, o atendimento cai, tudo cai. O dinheiro da receita da pousada cai, porque está tudo muito ligado a quem está gerindo, ao empreendedor, né? Ao empresário, a pessoa, o pousadeiro que está ali. Outra coisa, gente, é a forma como nós lidamos com o fracasso, né? Porque tem muito pousadeiro que não sabe lidar com o fracasso. E também é uma habilidade saber lidar com o fracasso, né? Porque o fracasso, ele tem que vir de forma de aprendizagem, né? Para que você transponha a barreira aí também, o obstáculo, que você consiga passar por ele, né? Então, a gente tem que ser realista. O que está acontecendo, por que você acha que aquilo foi um fracasso, né? Que às vezes nem foi, mas a forma como a pessoa encara, ela já acha que é pessoal. Então, não pode ser assim, né? Então, tem que fazer com que você olhe, como eu disse, com outros olhos. Enxergar a pousada, gente, como ela é a sua empresa, ela não é a sua casa, ela não é a extensão da sua casa. Então, uma empresa, todo mundo que tem uma empresa, lida com conflito, né? Quem tem uma equipe tem que saber gerir conflitos, né? Porque você está gerindo pessoas. Pessoas têm anseios, têm desejos, né? Somos humanos. Então, porque às vezes você se desaponta, fica desencorajado, tudo diante de uma coisa que aconteceu. Então, lidar aí bem com essa coisa aí do insucesso, às vezes acontece. Achou que ia ter um excelente movimento, né? E não teve. Vamos ver o que aconteceu, vamos olhar por que aconteceu, olhar dessa forma, por que aconteceu. Eu fiz de fato tudo que eu deveria ter feito antecipadamente? Ou eu deixei o barco correr e achei que a coisa ia fluir? Então, tudo isso, né, são coisas para que a gente possa pensar, né, e mais pensar na gente mesmo. Como que eu estou agindo diante disso? Eu, de fato, assumi as responsabilidades necessárias para que eu tivesse sucesso, para que, né, minha pousada prosperasse. Então, isso tudo faz com que a gente melhore a cada dia, né? Porque a melhoria contínua, ela não tem que ser só da pousada. Em primeiro lugar, ela tem que ser do gestor. Porque quando o gestor está em melhoria contínua, ele está sempre buscando aprender, ele está sempre correndo atrás de coisas novas, ele é um bom gestor, ele é um bom patrão, né? Ele é um bom patrão para seus funcionários. Isso reflete, gente. A gente sabe, quando a gente vai em qualquer lugar, numa loja, onde quer que seja, que você vê um funcionário, você sabe se ele está trabalhando sob pressão, porque ele começa a querer te empurrar tudo, né? Porque o dono ali da loja quer que ele venda, e aí ele é pressionado, então ele não consegue nem ter liberdade ali de ser simpático, ele fica tenso, ele quer te empurrar. Então, de onde vem isso? Vem lá de cima, né? Vem de quem? Vem do gestor. E nós somos, tem muitas pousadas pequenas que não tem como contratar muitas pessoas, às vezes tem um funcionário, mas você tem que ser um bom gestor para aquele funcionário. O que está à frente, gente? Somos nós, né? Então, tem que ser bom para ele, para o fornecedor, para todo mundo. É uma via de mão dupla, né? Quando a gente age aí com integridade, que a gente entrega o nosso melhor,
a coisa prospera e ela vem em dobro, né? Então, a gente não consegue construir um negócio sozinhos. A gente leva até certo ponto. Depois não tem mais jeito, né? Às vezes você vai cansar, mesmo que seja só você ou alguém da sua família junto, você vai cansar. Então ninguém consegue construir a pousada, ficar lá sozinho. Vai depender de, mesmo que você não tiver muitos colaboradores, tem fornecedor, tem o hóspede, você vai estar sempre lidando com pessoas, né? Então, tem que estar sempre ali dando a responsabilidade para as pessoas que estão com você, que te ajudam, e também os méritos, né, gente? Saber ali elogiar, tá sempre olhando para aquela pessoa como ser humano. O que você pode fazer para melhorar a vida dela, né? Ela vai cumprir todo o trabalho dela, mas garanto que quando você preocupa, nem que seja minimamente, com o que ela está passando em casa, que você às vezes ajuda, isso já faz a diferença aí na sua equipe. Isso é ser um bom gestor também, né? Então, assim, eu sei que o desafio é grande, né? A gente está sempre envolto, né, com muitos desafios, e isso tudo faz com que a gente, às vezes, fique cansado. É normal que a gente canse, né, que a gente estresse, mas a forma como a gente vai gerir esse estresse é que vai fazer a diferença. A forma como a gente gere o nosso estresse, né? Como é que a gente lida com as dificuldades, como é que a gente faz aí com todos que estão ao nosso redor na pousada. Isso tudo faz com que a gente tenha muito mais sucesso, muito mais hóspedes, não tenha dúvida. Quanto melhor gestor você for, melhor vai ser o seu retorno. Porque o que a gente planta, a gente colhe, em tudo, né? E numa pousada, o serviço, ele reflete nisso. A gente não lida com produto tangível, né? Nosso produto é intangível, ele não se pega. Então, mas ele é visto como a forma como a gente se coloca. É isso, gente, que eu tinha para passar. Obrigada a vocês que estiverem comigo até agora e até a próxima.